Cartilha: Conjuntura política do país. Antônio Augusto de Queiroz. Resultado do esforço do Sindicato dos Bancários de Brasília de municiar as bancárias com informação séria e confiável, para este momento da campanha nacional 2015, esta cartilha é parte da plenária promovida pela entidade em meados de julho, que debateu a conjuntura política e econômica do Brasil, em que se dariam as negociações com os banqueiros. Neste primeiro caderno, trazemos a exposição feita pelo diretor de documentação do DIAP e analista político Antônio Queiroz, para quem os trabalhadores devem ficar atentos aos movimentos que estão ocorrendo neste momento, especialmente no Congresso Nacional, cujo objetivo central é desregulamentar direitos e regulamentar restrições. No próximo exemplar, publicaremos conteúdo e traremos uma análise do economista e supervisor técnico do Escritório Regional do DIEESE no DF, Maxileno de Almeida. E não se esqueça, informação confiável é com o sindicato. Acompanhe as notícias da campanha nacional da categoria pelos meios de comunicação oficiais da entidade. Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Conjuntura política, por Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista político e diretor do DIAP. Quero trazer alguns elementos a respeito da conjuntura política, que podem ser extremamente úteis no sentido de organizar o pensamento de pessoas que são formadores de opiniões como vocês, lideranças bancárias. O pano de fundo da conjuntura muito preocupante, que sempre que há esse tipo de combinação em qualquer país do mundo, é sinônimo de crise, é sinônimo de risco fiscal para qualquer país. O fato de que, no caso, o brasileiro, temos o poder executivo fraco, um congresso corporativo, um judiciário midiático e uma imprensa tendenciosa. Quando isso acontece, independentemente de qualquer outro aspecto, já se caracteriza como uma combinação extremamente perversa, complicada e é sinônimo de crise. Para completar isso, nós temos um ambiente político e social absolutamente confuso, marcado por escândalo de corrupção, crise política ou crise na relação entre os poderes, um sentimento de frustração com o desempenho do governo frente ao que apresentou um termo de proposta e de programa durante a campanha eleitoral, medidas de ajuste fiscal de caráter recessivo, queda de popularidade da presidente e riscos iminentes de manifestações populares de grandes dimensões. Então, nesse quadro, o grande desafio, a grande preocupação é não sucumbir ao desalento e à desesperança, porque em um ambiente tumultuado dessa natureza, não favorece aos mais pobres, aos assalariados. Ele cria condições para que as forças de mercado reduzam a importância dos governos e do Estado sobre a economia e na regulamentação das relações, especialmente as relações de trabalho, e, portanto, retira dos trabalhadores o seu principal instrumento de luta, que são as garantias de natureza sindical e as garantias de natureza trabalhista e previdenciária, que dão a eles certa segurança para fazer o enfrentamento à luta das demais forças. Os desdobramentos desse quadro vão se dar entre os meses de agosto e setembro, quando teremos maior nitidez deste quadro político. Vem agora um julgamento pelo TCU das contas da Presidência da República, analisando basicamente dois aspectos: se houve ou não pedaladas e adiantamento de pagamentos, e se houve ou não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Se o TCU recomendar a rejeição das contas, a oposição tem na mão um instrumento capaz de justificar a apresentação de um eventual pedido de impeachment. O segundo aspecto diz respeito à doação oriunda de propina de corrupção para a campanha eleitoral. O TSE analisará novamente isso. O Congresso Nacional está em uma crise complicada com os presidentes da Câmara e do Senado, envolvidos na Operação Lava Jato. Estão previstas uma série de manifestações, sendo que uma programada para 16 de agosto, de enfrentamento ao governo, e que, dependendo de sua dimensão, também pode reforçar a campanha para um eventual afastamento governamental. 1.1. Dificuldades a enfrentar. A dificuldade do governo decorre de dois aspectos: de erros na direção política e de erros na condução da economia, essencialmente de ausência de política, de falta de diálogo. O governo se comunicou mal na definição dos marcos regulatórios e também nas conquistas sociais que proporcionou à população brasileira ao longo desse período. Então, não dialogou com o mercado, não dialogou com o Congresso e nem com os movimentos sociais. Criou, no mercado financeiro, uma desconfiança muito grande com a chamada contabilidade criativa. Foi o fato de, em lugar de reduzir a meta de superávit, criar artifícios como a antecipação de receitas de estatais para fechar esse superávit. E isso foi muito ruim do ponto de vista das expectativas do mercado em relação ao próprio governo. Além disso, há outra razão de fundo, a central, realmente, que é o fato de que a presidente, quando assumiu, elegeu uma obsessão benigna,
reduzir a taxa de juros no Brasil. Para tal, modificou a fórmula de remuneração da poupança, determinou ao Banco Central que reduzisse a taxa Selic e determinou aos bancos oficiais que, mediante concorrência, reduzissem o spread bancário. Isso, para o capitalismo, é uma agressão, uma violência. No sistema capitalista, esse tipo de atitude que só se faz com um inimigo absolutamente rejeitado na sociedade. E o banqueiro é essa figura. Ninguém gosta do banqueiro. Nem banqueiro gosta de banqueiro. Então, era o inimigo ideal para se fazer isso. Essa redução trouxe uma melhoria de condições de qualidade de vida muito significativa para a população, especialmente para os assalariados. Porém, a ausência de diálogo, o fato de a presidente não escutar, dá a ela uma autoconfiança cega. Ela, então, transpõe esse modelo de reduzir margem de lucro ou de impor taxa de retorno para um setor que é inaceitável para o capitalismo, mas que não há solidariedade na sociedade nem de outro segmento ao mercado financeiro, porque também esses outros setores são extorquidos pelo mercado financeiro. Então, é o tipo de inimigo ideal, com o qual é tolerável ter esse tipo de postura. O governo leva esse modelo para a energia, para portos, levaria para a mineração e para rodovias. Quando faz isso, perde a solidariedade desse outro segmento empresarial. Temos informações de bastidores que dizem que a negociação dos marcos regulatórios de energia, os empresários representantes das concessionárias chegaram a dizer que dariam 18% de redução da tarifa, pretendidos pela presidente, ganhando na escala, na competitividade, na gestão e na produtividade. Mas ela fez questão de constar no marco regulatório que nenhuma empresa poderia ter retorno superior inicial negociado em 3,5% e que depois chegou em torno de 6%, e as empresas que renovariam a concessão naquelas bases ou não renovaram, aceitaram renovar com a esperança de que a presidente se enfraquecesse e aceitasse as bases propostas. Mas, enquanto ela não mudasse de opinião, não investiriam um centavo pela seguinte razão: os investidores, aqueles que compram ações na bolsa dessas empresas que exploram essa atividade, quando estrangeiros, têm a sua regra corporativa de que não podem investir na empresa que tem retorno limitado, limite de lucro marco legal, e o empresário, de forma geral, não vai porque tem outras alternativas. Então, as pessoas simplesmente cruzaram os braços, não investiram nada e somaram ao mercado financeiro no combate ao governo. O mercado financeiro quintuplicou o seu gasto com publicidade, contratou vários analistas econômicos e colocou em curso uma campanha de desqualificação do governo em todo esse período. A presidente só se deu conta desse erro em relação ao setor empresarial e à hostilidade que isso gerou quando a Vale fechou uma mina de potássio na Argentina, desempregando 5.000 pessoas diretamente e 15.000 indiretamente. A presidente da Argentina ligou para o Brasil e pediu para que ela intercalasse junto à Vale para não fechar a mina. Então ela ligou para o presidente da Vale, que disse: "Presidenta, nossa empresa tem uma regra em sua governança corporativa que ela não fica em um único país, inclusive no Brasil, um único dia, se esse país fizer uma lei determinando duas limitações para a empresa. Uma é a participação especial e a outra a limitação de taxa de retorno. Esses eram dois os principais artigos do Código de Mineração que a presidente já tinha lido incontáveis vezes. Então, ela mandou retirar imediatamente esse projeto, esses dois artigos. Mas já era tarde. Para o mercado, a presidente já era vista como intervencionista, alguém que é contra o mercado, contra o lucro, contra o setor privado em geral e contra o capitalismo. Enfim, completamente estigmatizada. Então, mesmo com Levi e com Jesus Cristo, com quem ela quiser no Ministério da Fazenda, as dificuldades para ela resgatar a confiança são muitas. Então, o quadro é realmente preocupante do ponto de vista do investimento nessa perspectiva. Outro problema é a relação com o Congresso e na relação política de um modo geral. Em lugar de, para a eleição de 2014, estabelecer uma aliança prioritária com partidos de esquerda e de centro-esquerda, o governo, o PT, a presidente estimularam a criação de partidos centro-direita, como o PROS e o PSD, e o PMDB interpretou aquilo como uma tentativa de esvaziamento deste como partido prioritário da aliança, e começou a resistência a partir de então. Acontece a eleição, o PSB, o PSD e o PROS recebem 2 ministérios estratégicos, Cidades e Educação, e o PMDB aumenta sua convicção de que o governo quer deixá-lo como parceiro secundário e começa a criar toda uma espécie de dificuldades para o governo, especialmente no Congresso. Ato contínuo acontece a eleição para a presidência da Câmara. O PT lança um candidato, derrotado pelo PMDB, que ganha a eleição em primeiro turno.
sem precisar dos votos da oposição e se fortalece. E, para fechar esse quadro do ponto de vista da hostilidade do PMDB em relação ao governo, acontece que os presidentes da Câmara e do Senado são envolvidos na Lava Jato e atribuem isso à ação governamental e, portanto, criam e continuam criando toda sorte de dificuldades para o governo, ao ponto de tê-lo obrigado a trocar sua coordenação política. Isso, do ponto de vista dos interesses gerais da população, foi trágico. Embora Michel Temer traga maior governabilidade do que traria em seu nome do PT, ele separa o que é interesse do governo daquilo que é interesse do partido e de interesse da sociedade. Significa dizer que todas aquelas políticas públicas de interesse do povo, se não forem de iniciativa do governo, não ficarão entre as prioridades governamentais do ponto de vista do acompanhamento. Por exemplo, terceirização. É entendida como um assunto de interesse da sociedade de trabalhadores e empregados e que o governo não deve se meter nisso. Por isso, foi aprovada de maneira relativamente fácil pela Câmara. 1.2. A quem interessa o impeachment? Depende desses acontecimentos que mencionei, mas o meu sentimento é que não. Para tal é necessário um fato determinado, muito claro, e a presidente não tem as próprias digitais envolvidas nisso. Então, das instituições financeiras não partirá o pedido, mas não partirá porque não existe fato determinado. E talvez principalmente porque não interessa à oposição em geral e ao PSDB em particular. A destituição do impedimento da presidência da República leva o vice a assumir. Quando há impeachment, e em todo o mundo é assim, forma-se um governo de união nacional e as oposições têm obrigação moral, enquanto responsáveis pela derrubada do governo anterior, de dar sustentação ao que chegou. Logo, o PSDB deixaria de ser a alternativa de poder na sequência, e o PMDB poderia se viabilizar com tal e fazer de Michel Temer o próximo presidente. Então, não interessa ao PSDB. Não interessa ao PMDB porque apenas como membro do governo tem mais condições de arrancar concessões porque não está no foco da imprensa do que sendo titular, principalmente em um momento de dificuldade. Não interessa à grande mídia que, do ponto de vista comercial, está muito mal e quebra completamente se não tiver um governo em quem bater. Com o governo de união nacional, não haverá fatos que motivem a união pública a comprar jornais, embora a grande imprensa continue fazendo opinião de forma assustadora. 70% de tudo que circula nas redes sociais tem como fonte a grande imprensa. E não interessa ao poder econômico pela seguinte razão: nada mais conveniente a ele do que um presidente da República fraco, que fará concessões que outro presidente, mesmo que pense ideologicamente com o mercado, não faria. O estado de necessidade faria o governo fazer concessões. Está em curso manter a presidente com baixa popularidade, desfazer todos os marcos regulatórios definidos até aqui, e são muitos. Um extremamente importante, por exemplo, é o da exigência do conteúdo nacional. As empresas estatais e o governo de modo geral têm que, no mínimo, contratar ou comprar bens e serviços de empresas nacionais de no mínimo 50%. Essa é uma garantia para a indústria nacional, para gerar emprego localmente. E esse é um marco que certamente será alterado. A questão da Petrobras, o regime de patrulha, de concessões, enfim, uma série de pontos. Para compreender esse ambiente que estamos vivendo, é bom resgatarmos um pouco do que aconteceu na última década, nos últimos 12 anos em particular. Vivemos um período extremamente auspicioso e o governo não soube politizar as conquistas e garantias que foram proporcionadas ao longo do período. Todos nós sabemos, ninguém aqui é ingênuo, que as prioridades governamentais dependem da visão de mundo do governante e de sua ideologia. Se for um governante liberal, reduz o Estado, reduz a intervenção governamental e entrega tudo ao mercado. Portanto, não utiliza os instrumentos de Estado para impulsionar e distribuir renda e lucro. Se tiver outra visão, fará o sentido inverso. Então, tivemos durante um pouco mais de uma década de redução das tensões sociais e da pobreza. Isso é diagnóstico. Crescimento regular do emprego e da renda, baixas taxas de desemprego, oportunidades escolares crescentes, sonhos de ascensão social, cortejamento pelo comércio, pelos bancos, pelas seguradoras, pelas financeiras de todos quantos tinha renda, seja como assalariado, seja como beneficiário de algum programa social. Aqui todos sabemos que no passado, para ter direito a um cheque especial, era uma luta. Hoje se consegue com muita facilidade. Então, havia possibilidade de acesso a bens e serviços que não existiam no passado. Isso é a qualidade de vida. Porém, não houve a politização, o cidadão não atribuiu isso ao mérito pessoal, não atribuiu a políticas governamentais, a incentivos governamentais. E, então,
acredita que isso aconteceria independentemente de quem estaria no governo, independentemente da conjuntura. E isso, convenhamos, é ignorância política. Se pegarmos esse cidadão e colocamos no Haiti, na Venezuela, na Argentina, por mais talentoso que seja, não terá oportunidade. As oportunidades são criadas pelos mecanismos de intervenção na política econômica utilizados pelo governo. Esse foi um aspecto. O segundo aspecto diz respeito à questão do combate à corrupção e da ampliação da transparência. Na última década, foram aprovadas no Brasil várias leis que facilitaram o acesso à informação e forneceram meios e formas de combate a irregularidades. Então, a afirmação de que a corrupção aumentou nos últimos anos não tem base empírica, porque anteriormente não existiam instrumentos para combatê-la, tais como Lei da Transparência, Lei Complementar 101 de 2009, conhecida como Lei de Capiberibe, que obriga a disponibilização em tempo real de todos os gastos nos 3 níveis de governo. Lei 11.300, da captação de sufrágio ilícito. É aquela que aceita como ilícito a evidência do dolo para efetivar a cassação de registro do candidato. Antes havia o crime. Esse crime foi tipificado como fraude e facilitou, de 2006 para cá, a cassação de dezenas, centenas, milhares de prefeitos, deputados estaduais, vereadores, por esse mecanismo de moralização. Lei Complementar 135 de 2010, da Ficha Limpa, Lei Geral de Acesso à Informação, que permite a qualquer cidadão se dirigir a qualquer órgão de governo e solicitar qualquer informação de interesse particular ou geral. Lei 12.527 de 2011, de combate à lavagem de dinheiro, que o CONAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pudesse rastrear dinheiro com facilidade. Lei de Conflito de Interesses. O cidadão que ocupa um cargo público e praticar a advocacia administrativa sofre os rigores dessa lei. E aquele que é correto quando sai tem direito à noventena. Ou seja, fica proibido de trabalhar por 6 meses e ao longo desse período recebe sua remuneração. Lei de Responsabilidade da Pessoa Jurídica ou Lei Anticorrupção. Graças a essa lei, temos empresários na cadeia. Antes dela havia somente a figura do corrupto, agora existe também a do corruptor. Lei nº 12.846 de 2013. Lei 2.850 de 2013, da delação premiada, ou a lei que trata dos delitos das organizações criminosas. Graças a ela, foi possível desbaratar essa quadrilha que assaltava os cofres públicos. E não começou agora, vem de muito antes. Emenda à Constituição, que permite a apreciação de veto aberto e também cassação de mandato. Estou citando algumas para mostrar que a corrupção deve ser punida com o rigor da lei. E fica evidente à medida que se dá transparência e mecanismos de controle. Além disso, nunca houve um período em que a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o COAF tivessem tanta liberdade para atuar. Alguém pode pensar que estou fazendo uma defesa do governo. Não estou. Estou dizendo que não vamos enveredar por essa fúria persecutória. Porque o Brasil, atualmente, tem mais fiscal da despensa do que fiscal da receita e está condenado ao fracasso. Enquanto são poucos a trazer recursos, há muitos para inviabilizar e ingressar sua aplicação. Hoje, um gestor público não toma uma decisão. Se chegar no INSS, faz o checklist de 20 itens para a sua aposentadoria. Se o atendente tiver dúvida em um, indefere. Isso é um escândalo. A fúria persecutória é muito grave. Todas essas coisas fizeram com que a percepção da sociedade, de um modo geral, apontar que tudo que o governo faz nesse período foi conjuntural. Ou seja, não se sustenta no tempo. Já acabou, foi anulado. E foi dada evidência à redução da taxa de juros, que já aumentou, à redução de tarifa de energia elétrica, que já subiu, ao congelamento do preço do combustível, que já subiu, os impostos da cesta básica, que voltaram a subir. E também, novamente, sem contextualizar. Era importante para o Brasil segurar o preço dos combustíveis em uma conjuntura de seca, jamais havida, quando o governo, com o esvaziamento dos reservatórios, teve que acionar termoelétricas para manter o país com energia. E as termos são movidas com combustíveis fósseis. Se não tem incentivo ou fechariam, a inflação dispararia. As exportações são escoadas por rodovias. Se aumenta o preço do diesel, as coisas se complicam nesse sentido também. Então, utilizou essa empresa para fazer política anticíclica. E tem que assumir isso, mas não o faz e enfrenta esse aspecto. E ajuda a reforçar a percepção de que há uma nova degradação moral no país e que houve negligência e incompetência. 1.3. Dimensões da cidadania. Esse ambiente levou, em 2013, milhões de pessoas às ruas para se manifestarem em 4 das 5 dimensões possíveis da cidadania.
de eleitor, de contribuinte, de usuário de serviço público e de consumidor, mas não foram na dimensão de assalariado, de trabalhador, porque havia emprego e renda. Nós da esquerda, do movimento sindical, ficamos naquela oportunidade em uma postura de criticar a manifestação, taxando-a de golpista. Esse foi o maior erro que se poderia ter cometido. Se milhares de pessoas foram às ruas, é porque tinham razões. O governo precisava ser alertado porque não estava atento aos problemas. Na dimensão de eleitor, o cidadão protestou com razão. O eleitor é o titular do poder. Em uma democracia representativa, ele delega para que alguém, em seu nome, fiscalize, legisle, aloque recursos públicos e administre. Mas o fez com base em um programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. No Brasil, isso tem sido desrespeitado, e não é apenas no plano legislativo, em outras representações também. É preciso uma reflexão urgente, senão se deslegitima. E sem legitimidade, representatividade e sintonia com os representados, perde a condição de representatividade e certamente poderá, para outros atores que não têm afinidade ou compromisso com valores. Na dimensão de contribuinte, o cidadão também tinha razão. Naquela oportunidade, em particular, junho de 2013, estavam sendo construídos estádios que pobre não iria frequentar. As manchetes dos jornais diziam que o BNDES estava dando dinheiro, entre outros, para Eike Batista, e ainda fortaleciam as denúncias de corrupção em suas chamadas. Assim, a população tinha muito claro o sentimento que pagava muito imposto e que este estava sendo canalizado para finalidades alheias àquelas que deveria ser a principal motivação de tributos, que são as de corrigir os desequilíbrios, impulsionar o crescimento e outros. Havia razão nessa dimensão do protesto, embora sempre é bom chamar a atenção de que o Brasil há uma injustiça na carga tributária. Ela incide mais sobre o salário e consumo e menos sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre grandes fortunas. A carga é muito indireta e precisa ser direta. É preciso constatar que, objetivamente, há essa injustiça e há um aspecto que merece atenção. Na destinação de recursos arrecadados, há alguma justiça. Algo em torno de 60% de tudo que o governo federal arrecada é distribuído diretamente para pessoas sem intermediários. Não existe paralelo no mundo. Isso vai desde o pagamento do Bolsa Família, benefícios sociais, seguro-desemprego, assistência e previdência social, salário e previdência de servidor. Isso é muito dinheiro. E é graças a esses mecanismos que temos a paz social no Brasil. O cidadão que nunca contribuiu para a Previdência tem um programa de assistência social de um salário mínimo lá no interior de seu município e ele se torna arrimo de família. O filho e o neto ficaram na localidade, consomem e movimentam o comércio de lá e não vêm para as grandes cidades. A dimensão de um usuário de serviços públicos também justificou a ida às ruas. Serviços públicos de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana são de má qualidade. E aqui também cabe uma observação. É de má qualidade não porque é prestado pelo Estado, é de má qualidade porque insuficiente. Se, em hipótese, tirássemos de circulação 50% da nossa população, teríamos escolas de qualidade para todos, condições excelentes de mobilidade urbana, hospitais e equipamentos para atendimento de qualidade, medicamentos. Então, falta mais Estado, mais governo, mais agente público nesse processo, e é democrático. Qual é a diferença entre o pobre e o rico no trânsito? O rico está no automóvel e o pobre está no ônibus, mas os dois estão no engarrafamento. Qual a diferença no hospital? Se você for no SUS, demora a ser atendido, mas tem um atendimento mais atencioso. Vai no atendimento de saúde privado, o atendimento é até mais rápido, mas o médico mal olha para você e fica pedindo exames e exames. Você é visto como uma máquina de fazer dinheiro. Na educação, a pública em nível universitário é melhor do que a fundamental e o ensino médio privados. O pobre na rua está sendo assaltado. O rico está enjaulado em sua mansão. Por fim, na dimensão de consumidor, o cidadão se manifesta no momento em que os juros e inflação começam a subir. Deveríamos ter nos atentado para isso e assumido essas bandeiras. Essas manifestações foram convocadas por redes sociais. Onde isso ocorreu foi uma tragédia. A Primavera Árabe é um exemplo. Não há liderança capaz de sistematizar as reivindicações, negociar e pressionar as autoridades do regime representativo para que implementem aquelas políticas públicas. Como foi dessa maneira, governo algum tomará iniciativa. E qual a consequência disso? Como os setores organizados não estavam presentes, não aconteceu nada. A população, então, se frustra, a consequência naquilo que significa mais Estado, mais governo e melhores serviços públicos, mais ética na política, ao contrário. A população indignada não raciocina politicamente, passa a desqualificar a política e os agentes públicos, as instituições,
E isso é trágico, porque não há solução para os problemas coletivos fora da política. Todas as conquistas do processo civilizatório foram decisões políticas, direitos sociais, direitos humanos, direitos civis, direitos difusos, coletivos, bioéticos. E quando se desqualifica a política, se qualifica o mercado, que tem por objetivo a competitividade e o lucro. Não tem compromisso com valores, com justiça, com coisa alguma. Para o mercado, a mortalidade infantil é benéfica. Há menos gente precisando de serviços públicos. 2 tipos de pessoas fazem a desqualificação da política: os desinformados, que o fazem por ignorância e são potenciais vítimas disso, e os mal-intencionados, que afastam as pessoas do processo e se apropriam do aparelho de Estado. 1.4. Desqualificação da política. Este tem 3 monopólios e, enquanto não for inventado outro modo de organização social, continuará existindo. 1. O monopólio de impor conduta e punir o descumprimento, o chamado poder coercitivo. 2. O poder de legislar, ou seja, fazer leis obrigatórias para todos nas áreas distributivas, redistributivas, regulatórias e etc. 3. O poder de tributar, e dependendo do modo como tribute, se pode facilitar ou não a vida das pessoas. E quem desqualifica a política conscientemente quer apropriar dessas ocupações de Estado. Ocorre a manifestação de junho de 2013. A população vai às ruas e não há resultado. A consequência é a indignação, a rejeição à política e às instituições. E as pessoas passam a se identificar como o primeiro messiânico populista fundamentalista que aparece, aquele que reflete o contra tudo que aí está. E não há o raciocínio de quem está contra tudo necessariamente não está a favor de algo melhor. De eleger um Congresso que resume como conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico e atrasado do ponto de vista do meio ambiente e dos direitos humanos. A presidente da República se reelege com um discurso de esquerda nacionalista, mas está acuada do ponto de vista econômico porque fez uma política anticíclica, que gastou muitos recursos e não houve o correspondente investimento. Temos investimento privado e investimento estatal, o interno e externo. O externo continuou vindo, o Brasil é o 5º maior destino, e o investimento interno vinha de recurso de origem trabalhista do FGTS, administrado pelo FAT, que por sua vez passa ao BNDES, e recursos dos fundos de pensão. Essas são 2 alavancas importantes do ponto de vista empresariado, porque o empresariado está com o dinheiro empossado. São 300 bilhões de reais. Não investiram e não vão investir enquanto a Dilma estiver na presidência, porque a julgam intervencionista. E outro recurso é o estatal, do BNDES e da Petrobras. E vejam em que situação se encontra o Brasil. A Petrobras envolvida na Lava Jato e com a CPI na Câmara, o BNDES com a CPI aberta e os fundos de pensão com a CPI aberta. Esses 3 vetores fundamentais no investimento estão contraídos. As famílias que respondem por parte importante do PIB estão em dificuldade. O quadro é realmente preocupante do ponto de vista da população e uma onda conservadora neoliberal ressuscita e vem com toda a força. Qual é a sorte que temos? É quem está liderando esse processo tem tanto problema do ponto de vista etnomoral, de um lado, e de avidez e ganância do outro, que toma atitudes que os mesmos setores conservadores consideram um retrocesso grande e podem brecar. Além disso, a presidente Dilma teve que incorporar no seu governo representantes de 4 setores da atividade econômica, por cima dos partidos, coisa nunca vista no Brasil. Até tem selo partidário, mas seus partidos estão votando contra o governo no Congresso. Estão lá Joaquim Levy, no Ministério da Fazenda, representando o sistema financeiro, Cátia Abreu, representando o agronegócio, representante de classe, presidente da CNA, Armando Monteiro, que foi presidente da CNI no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representando o empresariado urbano e industrial, e Afif Domingos, representando o governo e os serviços. Destes, mais de 90% são micro e pequenas empresas. Esses cidadãos estão empoderados no governo, na área econômica, com a missão de resolver os problemas dos setores. Eles estão, então, avaliando que tem a missão de resolver os problemas de seus setores, mas há aspectos de outros setores interferindo em cada área. Por exemplo, o Código Civil diz que é considerado trabalho degradante o trabalhador ficar mais de 6 horas exposto ao sol. Isso atrapalha o agronegócio e precisa ser modificada a legislação. Há também normas reguladoras de segurança no trabalho, entendidas como empecilhos para a produtividade. O ministro do Desenvolvimento e Indústria organiza a retirada dessas NRs. O Afif quer instituir o Simples Trabalhista porque não basta dar incentivo tributário, previdenciário, administrativo, fiscal a pequenas empresas.
Isso tudo nos aponta um quadro de extrema preocupação e dificuldade. É possível enfrentar esse ambiente? É, e devemos fazê-lo. Há um espaço em que a direita, os setores neoliberais, trabalham com muita habilidade, que é a propaganda. Cria um ambiente mental que não corresponde à realidade. As pessoas acreditam que aquilo efetivamente está acontecendo e é uma profecia que se autorrealiza. Quando houve a sazonalidade do preço do tomate, a inflação estava mais ou menos controlada. Quando foi anunciada a subida de 300%, desencadeou um processo de aumentos generalizados, provocando efeito multiplicador. Diante disso, vamos analisar do ponto de vista objetivo, sob a ótica dos trabalhadores, o que aconteceu no Congresso no primeiro semestre deste ano. A sensação que todos temos é que houve derrotas acachapantes, conclusivas, definitivas, que nunca mais serão recuperadas. Esse risco existe, mas não aconteceu ainda. No primeiro semestre de cada legislatura, há uma produção legislativa muito grande. Nesta não houve. Mencionei uma das razões. O fato de quem está conduzindo isso ter a grande avidez, sair comprando briga com o governo, com o judiciário, com o Ministério Público, com seu próprio partido. Isso nos dá a condição de dividir os adversários. O segundo foi uma pequena resistência que houve. E aqui quero destacar as centrais sindicais de modo geral, e a CUT em particular, tiveram uma importância grande no enfrentamento ao governo. Não fez publicamente, mas em embate parlamentar. Tivemos 2 emendas constitucionais aprovadas nesse semestre. Do ponto de vista dos trabalhadores, são emendas neutras. Uma trata do orçamento impositivo e a outra trata do aumento da idade para a aposentadoria compulsória do servidor público. Do ponto de vista de perdas reais, tivemos a revisão da lei dos caminhoneiros, tirando alguns direitos, exigência do agronegócio, e o governo, em função de ter trocado a coordenação política, não enfrentou e não disse que era questão de governo, mesmo a proteção desses trabalhadores. E 2 MPs, a 64 e 65, ambas alteradas substantivamente para tirar seus efeitos mais perversos. Estas foram as derrotas. O que podemos considerar ganho nesse período? Tivemos a aprovação da Lei de Continuidade da Política de Recuperação do Salário Mínimo. Foi regulamentada a Lei dos Empregados Domésticos. Acontece a correção da tabela do imposto de renda, ainda que percentual inferior à inflação, porque antes nem isso tinha. A aprovação do Estatuto do Deficiente, a flexibilização do fator previdenciário que permite que muita gente que começou a trabalhar mais cedo se aposente em um período de trabalho menor. Então, do ponto de vista real do resultado, considerando a correlação de forças, foi positivo, graças a essa pequena resistência. Isso indica que é possível enfrentar as outras questões que lá estão. Os deputados são tão reacionários que uma casa conservadora, como é o Senado, acha exageros e retrocessos e está assegurando a terceirização e a reforma política e a redução da maioridade penal. Então, temos ainda um ambiente de oportunidades e de ameaças no Congresso, com uma série de projetos. E se não sucumbirmos, não baixarmos a guarda e atuarmos firmemente, podemos evitar que esse momento, em que a correlação de forças é desfavorável, consigamos segurar os instrumentos, os que nos darão condição, na frente, de tomarmos para nós o protagonismo desse processo. É fundamental termos certeza dessas questões. Há um processo de criminalização de um partido político, o PT. Não sou filiado ao partido. Acho que todo cidadão tem compromisso com os trabalhadores, deve ter clareza que, embora pretenda atingir um partido em particular, está atingindo a esquerda de um modo geral. Uma vez inviabilizado o PT, não há outra força no campo da esquerda capaz de recuperar a curto e a médio prazo esse movimento. Então, a campanha contra o Partido dos Trabalhadores é contra a esquerda. Portanto, devemos criar uma frente de esquerda e nos articularmos para o enfrentamento do reacionarismo e do retrocesso para que sejam transitórios. Não podemos permitir que, em um período de dificuldades de 2 anos, percamos conquistas históricas como, por exemplo, os marcos trabalhistas e sindicais que existem no Brasil. Campanha salarial dos bancários 2015. Você no aperto e os bancos não param de ganhar. Sugadores.